Olá, meu nome é Rubens Muso, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos falar neste vídeo sobre delegar. A delegação, o delegar responsabilidades, autoridade, num certo sentido, é a própria alma da gestão de um líder. Inscreva-se e participe. Como eu falei, delegar é a alma da liderança, porque na essência isso tem a ver com o discipular, aquilo que é exemplificado no próprio ministério de Jesus Cristo, quando ao propor a expansão da visão do reino de Deus, ele mentoreia, ele cuida de 12 discípulos e depois ele os envia a diversas cidades, a diversas regiões para praticar, para ensinar, para viver aquilo que ele havia feito, para realizar os milagres que ele havia feito, para expandir a visão de uma comunidade que se multiplica pelo discipulado. A essência do discipulado também tem a ver com delegar. A igreja, desde as suas origens, pratica essa divisão de tarefas, de funções. E naqueles primeiros anos, esta comunidade formada pelos apóstolos, quando recebe centenas de pessoas, percebe imediatamente a necessidade de partilhar a liderança, de compartilhar inclusive o poder, a influência com aquela comunidade grega da minoria, a incluir, a ser inclusiva com aquelas viúvas helenistas. Escolhe então diáconos, são escolhidos diáconos que pertencem a essa minoria grega. Os diáconos então se tornam já esse elemento do delegar, da divisão de funções, do partilhar responsabilidade, fazer parte de uma equipe que trabalha em funções diferentes, que forma um time de apoio, que cada um realiza sua própria capacidade, habilidade, seus dons, de maneira que o resultado foi um rápido crescimento, desenvolvimento, organização melhor dessa igreja que nasce. Portanto, delegar é indispensável para uma boa organização. Alguns elementos essenciais de delegar é, primeiro, definir responsabilidades. Delegar tem a ver com aquela definição clara de tarefas para uma determinada posição, para uma determinada pessoa. Alguém que está na liderança compreende claramente o que precisa ser feito, compartilha essa função que é aceita ou não pela sua equipe. Quando a pessoa aceita, se definem alguns parâmetros de performance do que exatamente quer dizer aquela função, para que a gente possa garantir que você consegue medir os resultados. É necessário explicar claramente os objetivos, o que precisa ser feito, oferecer informações necessárias para que alguém, que no caso de uma comunidade geralmente é voluntário, não é pago para fazer isso, consiga realizar aquilo, consiga ter a compreensão suficiente e a consciência da sua responsabilidade para fazer aquilo acontecer. Precisou aceitar aquilo, mas é necessário então definir responsabilidades. Quando a gente delega, também a gente concede autoridade. A gente não pode simplesmente mandar as pessoas fazerem, darem responsabilidades para ela, sem darem poder também, autoridade para ela agir, para pensar autonomamente, para ela pensar independentemente. Essa transmissão de direito para uma pessoa, para que ela atue, é fundamental na arte da delegação e garante que a pessoa possa fazer bem feito, garante seu direito para tomar decisões. Essa pessoa voluntária, então, pode, de uma maneira legítima, exercer esses direitos e realizar a tarefa de uma forma eficaz e também de uma forma a ser prazerosa e trazer alegria para ela. Delegar também tem a ver com estabelecer a prestação de contas. Diz claramente qual é a obrigação da pessoa para realizar essa responsabilidade que ela tem, que foi compreendida dentro de uma área de atuação. A gente tem muito isso nos ministérios, nas células, nos grupos pequenos, nas diversas maneiras de organizar a sua comunidade. O líder precisa, então, ter uma forma de checar se aquilo está funcionando ou não. Então, há uma relação em que a gente presta contas nesse sentido, não de ficar interferindo nos mínimos detalhes, mas de realmente monitorar, acompanhar se está havendo uma evolução naquilo, se as coisas estão acontecendo, se está chegando lá naquele objetivo que a gente quer, se a pessoa realmente assumiu a sua responsabilidade. É importante delegar esse aspecto também de prestar contas e monitoramento. O que não se pode delegar? As responsabilidades para disciplinar ou corrigir.
Essas são responsabilidades dos anciãos, dos líderes da comunidade, de um board, de um conselho, da liderança espiritual. A responsabilidade para disciplinar ou corrigir a equipe é uma função que frequentemente os líderes acabam negligenciando, jogando para debaixo do tapete. Não se deixa claro o que precisa ser feito, quais são os valores, os procedimentos. Mas especialmente numa comunidade religiosa que tem um discurso de integridade, de santidade, é a palavra bíblica para isso, um discurso de honestidade, de cristianismo, a gente precisa ter clareza como nós lidamos com aqueles que agem de uma forma a precisarem, de alguma maneira, serem corrigidos com amor. Mas essa responsabilidade não pode ser delegada para os seus auxiliares. Não se pode delegar os maiores problemas, os grandes conflitos, as grandes questões da visão, do futuro da igreja. Isso não dá para ser delegado. Isso precisa ser articulado pela liderança. Não se pode delegar tarefas que envolvam informações confidenciais. Na comunidade cristã ou numa organização religiosa, é fundamental que o conceito da confidencialidade seja bem desenvolvido. Um ambiente que frequentemente permite conversas paralelas nos corredores, fofocas e falatórios. É muito importante a gente trabalhar nessa questão da ética das relações e não partilhar informações confidenciais. E, portanto, não dá para a gente delegar tarefas que envolvam informações confidenciais. O que não se pode delegar também são as responsabilidades para criar, para manter a visão, o futuro, a missão da organização. Não delegue isso. Isso tem a ver com a liderança maior da igreja, com a liderança central da comunidade. Por que as pessoas não conseguem delegar, não querem delegar tarefas? Frequentemente é porque o líder não sabe como delegar. Ele não foi treinado